Bom dia, segundo ano. E aí, mais um encontro nosso. Hoje nós estamos, na verdade, nossa aula hoje ela é voltada para a redação. Vou trabalhar com vocês aí dois tipos de conto, tá? Lembra que nós trabalhamos aí o gênero conto e trabalhamos também o gênero romance. Inclusive, a última aula de redação, se eu fosse preparar alguma videoaula, seria exatamente para apresentar as características de um conto, e como eu tinha feito isso em língua portuguesa, eu entendi não ser necessário. Só que hoje nós temos um novo recorte dentro de conto, onde eles falam do conto popular e do conto memorialístico. Quando eu penso no conto popular, eu já imagino que popular é do povo. E aí hoje nós vamos comentar algumas características desse conto. Vocês vão trabalhar isso no material didático de vocês. Eu vou até informar aqui já no início da aula, até mesmo vocês vão encontrar isso no cronograma, começando na página 6 e vocês vão trabalhar aí até a página 10, tá? Então, só vou informar aqui, ó, páginas 6 a 10, tudo bem? Bom, gente, como nós falamos em conto popular, como o próprio nome já nos informa, faz jus àquilo que é do povo, né? E qual é a intenção? Por que o povo ele quer apresentar contos, narrativas, né? O que traz esses contos? Manifestação da cultura popular. É muito bacana que a escrita ela tem a intenção de revelar aquilo que a sociedade pensa naquela época. Quando nós lemos um conto e procuramos saber qual é a época, né? Porque se nós pudéssemos, né? Nós pesquisaríamos assim tudo. E quando você realiza um conto, você consegue verificar o que estava por detrás naquela época em relação àquela cultura daquele povo. Então é esse momento que o autor do conto ele tem a ideia de manifestação da cultura popular. É onde ele apresenta todo o costume, todas as tradições, lembrando que nós temos uma diversidade cultural muito intensa. E quando nós realizamos a leitura desse conto, através da manifestação dentro desse texto não literário, o autor ele consegue impregnar todas aquelas sensações da cultura, da tradição, ou seja, do conjunto de costumes que tem dentro do povo, o povo do qual ele faz parte, tá? Então, essa é a ideia da manifestação da cultura popular, é mostrar mesmo como funciona, como funcionava as tradições naquela época. Essa narrativa, ela mantém a sequência tipológica. Lembra que nós temos uma sequência no texto, o nosso enredo, que é um conjunto de ações, ele tem lá todas as ideias em sequência. Nós já falamos lá na língua portuguesa que essas ideias concatenadas, seguindo uma sequência lógica, o objetivo é estabelecer verossimilhança ao texto. É isso mesmo que acontece, mantém. O tempo e o espaço podem ser pouco definidos. Nesse contexto aqui, ele não tem obrigação. O tempo, quando eu penso como elemento no texto narrativo, nem toda narrativa ela define o tempo. Só que quando eu penso no conto popular, pouco definido. O espaço ele também pode ser pouco definido, não só o tempo. Porque o objetivo principal dessa narrativa é tratar de temas que abordam valores universais. Então, eles acabam rompendo um pouco com a questão do elemento espaço nesse contexto. Quando fala assim, nós temos assim, ó, quando fala do espaço, né? Nós trabalhamos um tema bucólico dentro da página 6, onde ele começa assim, a pergunta que ele faz ao interlocutor, levando-o a refletir sobre esse assunto. Aqui você associa uma casa no campo. E aí você vai começar pensando. Aí tá assim. É exatamente o nosso título. Uma casa no campo. Esta casa é dele. Acabou ficando para mim. Vejam que quando ele começa falando que a casa é dele, ficou para mim, e ele diz assim, ó, não por uma questão de dinheiro. Sempre paguei por tudo.
Paguei primeiro pela própria carcaça que indicava que ali outrora tinha morado gente. Vejam que quando fala a casa, não tem muitos detalhes. Nós não conseguimos, nesse primeiro momento do texto, pensar como é essa casa no campo. Nós só sabemos que ela é no campo, tá? Isso que é espaço pouco definido. Tudo bem, pessoal? Agora, entendemos um pouco das características do conto popular, tudo aquilo que vocês aprenderam dentro de conto, acrescentando agora algumas informações, visto que houve uma especificação do tipo de conto que é um conto popular. Gente, conto memorialístico é o que nos traz aqui. Já devem ter percebido que a palavra memorialístico vem de memória. Todos nós temos um conto, né? Até vocês que são jovens. Porque nós temos memória, o que já vivemos, o que aconteceu conosco até hoje. Então, como a ideia aqui do narrador é apresentar algo que ele viveu, a probabilidade, ou seja, a necessidade do tipo do narrador ser narrador-personagem. Então, já vimos aqui que o nosso foco narrativo será a primeira pessoa do singular. E a ideia aqui é relato de uma experiência. Ele vai apresentar alguma coisa que ele viveu nesse conto. Tudo bem? A história, ele apresenta essa história de forma parcial. Ele não traz essa história na íntegra, tá? Através disso, ele faz uma reflexão. Ele faz uma reflexão unindo o presente com o passado. Então, lembra que nós falamos lá no conto de tempo cronológico e tempo psicológico. Nesse momento, o narrador, ele precisa dessa reflexão, é onde ele precisa organizar os pensamentos dele. Ele precisa ver o que ele fez, o que ele tem feito. É aquela coisa de você buscar, conversar com você mesmo, tá? Olha o que nos traz aqui, ó. Quando fala dessa questão do tempo psicológico. Neste tipo de conto, prevalece o tempo psicológico, pois as ações obedecem à lógica do pensamento, em que presente se mescla com o passado. Então, vejam, resolvido por meio de lembranças. Então, quando nós falamos em reflexão e o tempo psicológico, é tudo aquilo que o narrador está pensando. E, nesse momento, existe a mistura do tempo presente com o tempo passado. Então, quando nós pensarmos em um conto popular, você já sabe que vai trazer alguma abordagem, algum tema que abranja algo universal. Quando vocês perceberem que é alguma coisa muito específica, vocês vão perceber que é um conto que traz aí uma memória. É um conto memorialístico. É diferente do conto popular. Tudo bem, turma? Aí na página 10 nós temos a proposta 1. Alguns alunos perguntam, Márcia, é necessário que eu construa? Aqui nós temos assim. Retextualize o conto, cada qual com seu machado, colocando o lenhador como narrador. Imagine o já idoso em meio a uma roda de crianças e adolescentes, contando-lhes a história fantástica contando-lhes a história fantástica que viveu quando era jovem. Escreva entre 25 e 30. Então aqui tem uma produção e pede para você fazer uma inversão, tá? Então vocês têm uma produção de texto aqui. Aí depois, para realizar a proposta, você precisa reescrever o conto em primeira pessoa, tá? Vocês vão reescrever e fazer todas as alterações que essa mudança de foco narrativo implica. Se está em terceira pessoa, eu mudo para a primeira pessoa. É necessário que eu faça todas as mudanças necessárias. Aí vocês têm 3 perguntas, como o narrador poderia se apresentar à plateia. Vocês vão ler essas 3 perguntas, a 2, a 3. Eu não vou ficar lendo para não gastar muito, o vídeo não ficar muito longo. E aí vocês vão fazer a leitura e vão refazer isso aí. Gente, olha só. A proposta 1, ela é referente à página 3, tá? Cada qual com seu machado. É esse texto que vocês vão reescrever. Façam isso a caneta preta ou azul e mandem em letra legível
quando vocês mandarem a foto dessa página pronta, ok? Segundo ano. Eu espero que eu tenha sido bem clara e aí nós vamos fazer um bate-papo lá na sala virtual depois sobre isso, para ver se vocês conseguiram mesmo captar a mensagem. Não adianta mandar para mim só essa página aí com 3 questões respondidas. É importante que mandem essas 3 questões e mais a folha do caderno lá, que deve ficar um texto entre 25 e 30 linhas. Tudo bem? Um beijo grande no coração de vocês e até breve.